CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo. Já recebendo aqui com muita satisfação o presidente da FAMURS, prefeito Luciano Orsi, lá de Campo Bom. Obrigado pela presença conosco aqui no estúdio. Um bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Osíris. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Macalossi. Aos nossos amigos aí da Band. É um prazer falar com vocês um pouquinho sobre os municípios do Rio Grande do Sul. Pois é, tem um debate sendo implementado, até li uma matéria sua no Jornal do Comércio, os colegas lá que escreveram, né? Em função do impacto dos municípios, né? Da reforma tributária que está lá para ser votada. Como é que está essa construção? Qual é o real impacto e se tem canal de diálogo, negociação para mudar o texto? Na verdade, ela é muito preocupante, né? Embora a reforma tributária seja, vamos dizer, um anseio de todos nós, por tanto tempo, faz aí mais de 20 anos que se fala na reforma tributária, a ideia que a gente tem, embora todo esse tempo, é que as definições foram muito apressadas, eu dizia assim, muito rápidas, né? Pouco tempo para um debate em cima de um texto base, né? Vamos dizer, a ideia da reforma, da simplificação para o setor produtivo, isso aí é fantástico, é uma necessidade para ganhar, vamos dizer, competitividade, para ter uma tranquilidade para todo o setor produtivo, mas, na verdade, as mudanças que ainda estão sendo construídas, elas nos deixam bastante apreensivos, né? E principalmente quando a gente fala na questão dos municípios, porque a gente vê os municípios já num momento muito difícil, com redução de receitas expressivas nos últimos meses, principalmente aí nesse ano de 2023 muito difícil, e a mexida na questão tributária, ela pega, digamos assim, os municípios que já estão praticamente exauridos nas suas finanças. Então tudo o que vai mudar, que tende a impactar, que pode efetivamente daqui a pouco significar um ganho para alguns e uma perda para outros, ela é uma questão que nos traz muita preocupação e atenção para isso. Então, diria que foi muito rápido, né? Então a FAMURS, inclusive, ela foi uma das instituições que solicitou que se desse um tempo maior, principalmente quando foi apresentado o relatório da Câmara, que se desse pelo menos uns 30 dias antes de votar, para que a gente pudesse trazer ainda alguma contribuição, porque isso não foi possível, né? Mas, vamos dizer assim, havia um ambiente para votação, a gente entende que às vezes esses momentos acontece isso, né? Então, vamos dizer assim, está se buscando agora, com a aprovação desse texto base, está se buscando agora uma oportunidade maior no Senado de discussão. E, digamos assim, a FAMURS até foi a única federação que teve condições de discutir através do seu setor técnico, do tributarista Fernando Lene, né, que teve condição de lá, junto ao relator da medida provisória, junto aos senadores, poder trazer um pouquinho a preocupação com algumas questões que nós podemos, claro, ver aí adiante, mas que nós temos bastante insegurança até de que forma isso vai impactar na vida futura dos municípios. Muda recálculos de repasses, né? Tem isso, né? Na verdade, ela muda substancialmente, porque a ideia que se tem da reforma tributária é que ela, em vez de, vamos dizer, de beneficiar, de ser calcada em cima da produção de bens, ela é calcada no consumo. Então, ou seja, muda totalmente a estrutura que a gente tem. Isso seria o principal mudança, né? E também, claro, há uma perda de alguns impostos municipais, passam a integrar o imposto junto, que nem o ISS, que é o imposto municipal, ele vai estar unido junto com o ICMS, que é o imposto estadual, formando o IBS, né? Como vai ficar essa divisão? Qual é que é a alíquota? E o que isso vai representar? Isso tudo são questões que ainda estão, claro, muito ficando para a questão, principalmente das leis complementares, mas algumas coisas nós já levamos de preocupação, inclusive tivemos sugestões de emendas que apresentamos aos senadores gaúchos, né? Tivemos essa oportunidade, e lá também na comissão, e agora, claro, estamos na espera, porque é para sair hoje aí o texto do Senado, né? Não se sabe ainda o que ele vai levar em conta do que foi trazido pela FAMURS, pela CNM, pela própria FNP, que é dos grandes municípios. Cada um tem uma visão um pouquinho diferente da reforma e busca preservar os interesses dos seus municípios. E nós procuramos fazer um equilíbrio, porque, vamos dizer, hoje os municípios têm uma estrutura, bem ou mal, já tem uma estrutura posta, né? Já tem o seu atendimento de saúde, o seu pessoal contratado, já tem o seu trabalho na educação. Então, a questão de pensar em uma diminuição maior de recursos para municípios realmente nos preocupa bastante, porque sabemos que daí nós podemos estar mexendo na qualidade de vida e no atendimento do cidadão.
Nós vamos seguir falando da reforma tributária, mas deixa eu pegar aqui um ponto que o senhor citou, e que é o momento presente, né? Nós estamos com uma projeção de crescimento do PIB brasileiro de quase 3%. O Boletim Focus dessa semana, de ontem, na verdade, apontou 2,9% de crescimento. Havendo crescimento econômico, a consequência é a arrecadação maior. E o senhor citou que as prefeituras estão arrecadando menos. O que está acontecendo? É verdade, principalmente se a gente pegar os meses de julho e agosto desse ano, a queda do FPM ela foi muito expressiva. Tanto que o próprio governo federal e o presidente, inclusive nós estamos aguardando para final do mês agora, já um valor de recuperação desse FPM a menor. Então vamos dizer assim, parece uma incongruência isso, né? Bom, o crescimento econômico não está se traduzindo em aumento da arrecadação. Até o momento, nesse ano, não se traduziu, né? A gente espera ainda uma recuperação aí, mas recuperação para setembro, se esperava, ela foi praticamente equilibrou o setembro, ele não chegou a ser uma recuperação. Então se espera para o último trimestre que possa vir uma recuperação, mas não é o que está acontecendo, embora toda a previsão de crescimento, ela não chegou em forma de tributo para os municípios, então isso é bastante preocupante. Bom, e aí entrando na reforma tributária, algo que já está meio que acontecendo, está vendo a unificação da nota fiscal nacional, por exemplo, no setor de serviços, né, gradativamente, tudo concentrado na Receita Federal, né? Porque muitos municípios não têm nem estrutura para fazer hoje um sistema eletrônico de notas. A reforma tributária aprovada concentra ainda mais, né? Qual é a sua visão sobre isso? Quais são os riscos que municípios e estados correm? Há uma preocupação muito grande, porque como a gente colocou ali rapidamente, a questão de se privilegiar o consumo, que é um dos aspectos que mais é solicitado, e se privilegiar na questão do retorno aos municípios do valor do novo imposto, pelo critério, aquela parte, cota parte que os municípios receberiam de volta ao Estado, ela está muito hoje focada no critério de população. Então esses dois aspectos nos preocupam. O consumo, porque a grande parte dos nossos municípios, a maioria dos nossos pequenos municípios, eles não têm uma concentração de consumo, pelo contrário. O consumo é muito pequeno, o consumo está nas grandes e médias cidades, principalmente nas grandes cidades. A questão da população da mesma forma. A população muito pequena. Então se a gente pegar hoje municípios aí com 3, 4 mil habitantes no interior do estado, muitas vezes com o mesmo território do município de 500, 400 mil habitantes, a gente vê que o custo desse município ele é maior comparativamente. Então, vamos dizer, hoje nós temos algumas regras, por exemplo, o VAF, que é o valor adicionado, que os municípios têm trabalhado muito na questão da sua produção, tanto na produção primária, né, e hoje nós temos recordes aí nas safras, quanto também na produção industrial, que eles procuram fazer distritos industriais e fortalecer, trazer indústrias para os municípios, e isso sempre foi um grande investimento dos municípios pequenos. A gente, então, tem se preocupado porque, na verdade, isso pode ser totalmente desconsiderado pela nova reforma tributária, né? Se tu realmente concentrar só no consumo e o critério de distribuição do retorno dos municípios for por população, eu entendo que os municípios pequenos vão ser extremamente prejudicados, né? E isso é o nosso papel. Nós não queremos que os municípios grandes sejam prejudicados. Nós queremos que haja um mínimo de equilíbrio, porque a situação do orçamento dos municípios ela já está posta. Então, é muito difícil hoje tu mexer no orçamento, vamos dizer, não, eu vou dar 10% a mais aqui e vou tirar 10%. Aquele que ganha, claro, vai poder ampliar, fazer infraestrutura. Tem que ter uma dosimetria, né? Mas os que perdem, ainda mais nós estamos no momento também, tanto na questão do gasto com o pessoal, os municípios estão todos próximos do limite. Automaticamente eles passam a estourar o limite, porque se tu tem menos recursos, a tua despesa não vai diminuir, tu tem contratado, né? Então essa é uma preocupação que a gente tem muito grande. Agora, presidente, ao mesmo tempo que se preocupa aí em relação a toda essa dinâmica da distribuição dos recursos, o órgão que seria eventualmente responsável pela administração de uma parte deles, que seria o Conselho Federativo, ele me parece vai ser bastante restringido nas reformulações que o Senado pretende fazer na reforma tributária. Como é que o senhor tem visto a evolução do debate sobre o Conselho, que se iniciou na Câmara? O Conselho tinha uma atribuição
muito abrangente. Isso parece, em certa medida, já foi equacionado no texto que foi aprovado em 2 turnos na Câmara dos Deputados, mas o senador Braga, que é o relator da reforma, me parece está caminhando para fazer com que o Conselho seja um órgão menos deliberativo e mais apenas cumpridor de determinações que passariam a ser do Senado Federal. O senhor vê isso com bons olhos? Como é que o senhor analisa a evolução do debate sobre o Conselho? Eu acho que desde o início até a questão do Conselho Federativo, ele muitas vezes ele parecia mais uma figura só assim, sem muita, vamos dizer, atribuição no sentido de realmente ter voz ativa na questão de divisão de recursos ou não. Ele parece mais um acompanhamento e, eventualmente, claro, podendo se reunir, podendo dar opiniões, mas vai ficar muito em cima da questão da legislação da reforma e na questão das leis complementares, né? O que vão definir mesmo. Bom, o Conselho vai ser ouvido para trabalhar algumas questões que possam ser modificadas e diminuir algumas distorções, isso é importante, mas ele realmente, no momento que tu já tem todo um arcabouço que ele é definido, seja através da própria reforma, seja através das leis complementares posteriores, vamos dizer, ele fica diminuído. É claro que a possibilidade de tu ter, vamos dizer, tanto o Estado, os municípios representados nesse Conselho, ela te traz possibilidade de analisar algumas distorções que possam vir e tentar buscar algum equilíbrio futuro aí, né? Mas nesse primeiro momento é importante ter, mas eu não vejo assim um grande papel nesse primeiro momento, talvez no andar da carruagem, aí na questão da formação de toda a legislação complementar. Então se tenha e é importante que se tenha essa abertura de espaço para poder se trazer a opinião dos municípios, a opinião dos estados, e aí tentar, dentro de uma construção, se buscar vamos dizer, um momento mais oportuno. Mais um ponto importante, daí da discussão política dentro do Congresso. Tem um monte de ex-prefeito, deputado, um monte de ex-prefeito, governador. Por que quando eles chegam no Congresso Nacional eles esquecem dos municípios? Eles esquecem que passaram pela situação de serem administradores municipais, onde você tem a maior carga de demandas, e daí legislam em nome, muitas vezes, do interesse da União. Por que isso acontece? Cruza um portal que faz esquecer o passado. Por que a municipalidade, em que pese ter tantos representantes, tem tão pouca influência na orquestração, digamos, da distribuição dos recursos? Eu acho que ninguém quer abrir mão do poder, né? Do poder político, do poder de ter os recursos, de ter uma concentração de recursos, porque isso acaba significando até futuramente, às vezes, uma eleição política, no momento que tem uma concentração e que tu tenha, que nem nós prefeitos, porque isso é fato que vocês estão dizendo, todo lugar que a gente vai, inclusive nos discursos, né, todos os deputados, ministros, eles dizem, não, tudo acontece no município, tem que ser com o município, vamos dizer assim, vamos botar mais recursos no município, mas no final tu vê que essa concentração acaba não diminuindo, muitas vezes ela até tem aumentado. E aí eu acho que, claro, é uma questão realmente de poder, a gente sabe que vamos dizer assim, no momento que os municípios ficam mais dependentes, tanto do Estado quanto da União, eles acabam tendo que muitas vezes subjugar em alguma questão para poder receber alguma coisa. E isso beneficia a quem? A quem tem essa autoridade, a quem nesse momento pode realmente fazer a diferença, dizer, não, isso aqui tu está conseguindo porque não houve um trabalho nosso aqui, então isso a gente sabe que é do jogo, não deveria ser assim. A gente fala sempre no Pacto Federativo, na redistribuição dos recursos, em dizer, pô, mas se tu tem toda essa despesa no município, por que tu tem que mandar o dinheiro para lá e esperar o dinheiro voltar, ou ficar buscando a conta-gota, seja através de emendas, de revisão de teto MAC, de tantas coisas que a gente busca lá, e é uma luta para nós. Pires na mão lá. Pires na mão. Então, vamos dizer, realmente é uma questão que só que, vamos dizer assim, quando tu tá lá, daqui a pouco tu já passou por um outro grupo político, uma outra escala, ou tu é deputado, ou tu é senador, e parece que realmente aí o município passa a ser mais importante, talvez, numa questão de poder, de questão política futura, do que realmente de ver as coisas acontecerem com justiça na divisão dos recursos. O governo federal fez recentemente aí a caravana, essa confederativa, né, vem passando pelos outros estados, teve essa atividade na Federação das Indústrias. Isso está funcionando, porque os municípios às vezes não têm recursos para fazer o projeto inicial de umas obras. Esse modelo funciona?
Olha, eu acho que esse modelo funciona assim, funcionou bem no exemplo que a gente teve aqui, né? Porque, na verdade, o que a gente vê? Além dessa questão do pires na mão, que a gente passa muito lá em Brasília com os prefeitos, mas os prefeitos muitas vezes têm dificuldade de encontrar até os locais adequados onde eles vão buscar um andamento das suas demandas, questionamentos. Então, vamos dizer, essa questão de trazer os técnicos, e aí eu tenho que elogiar, porque vem os técnicos que realmente aqueles que entendem, aqueles que realmente sabem o que o município está querendo. Então, já fica mais objetivo esse contato União, ministérios com os municípios e os técnicos. Então, além de tu possibilitar que tu traga, eu tive delegações aí de municípios que vieram aí com 10 pessoas, com uma van, com uma despesa muito menor do que tu ter que ir a Brasília, hospedar, sim. Tudo. Então, e para os municípios pequenos faz a diferença. Às vezes, uma pessoa para ir a Brasília, ela não gasta menos de 7, 8 mil. Se tu leva 4, 5 para poder, vamos dizer, levar um técnico que tem que explicar entender uma coisa o processo, lá, né? Porque senão o prefeito, embora ele conheça um pouco de tudo, mas ele não é o especialista. Muitas vezes tem uma pessoa no município que tem um conhecimento pleno e a fato dele ir falar lá com o técnico do ministério faz a diferença no entendimento e até na liberação de projetos, recursos, né? Então acho que isso facilitou. Nós tivemos acesso, então tivemos aí mais de 3 mil atendimentos, né? Mais de 2 mil pessoas. Isso foi extremamente importante para fazer esse encaminhamento, destravar processo e até entendimento sobre tantas mudanças, porque os projetos também, tanto a nível estadual como federal, como eles mudam, cada ano é uma criação, cada dia quase se cria um projeto novo. E os municípios muitas vezes não entendem daquela... E são diversos requisitos que são formulados dentro de um projeto para tu buscar um recurso, ou para tu até entender uma dinâmica, ou até para prestar contas de alguma coisa. Hoje até para prestar contas é difícil. E conforme tu se não prestar contas de algum recurso, pode comprometer, né, o servidor ou o próprio prefeito. Então não é muito fácil, né? Recuperação do Vale do Taquari, prefeito, como é que o senhor está acompanhando como presidente da FAMURS? Vai demorar um tempo ainda, né? Vai demorar um tempo, né? Realmente foi devastador, né? As enxurradas, as enchentes ali foram bom, tanto que, vamos dizer, foi a maior, digamos, de todos os tempos. O governo federal até montou um escritório ali em Lajeado, junto à Caixa Econômica, para tentar desburocratizar um pouco. O Estado também, o governo tem uma base lá, né? Eu vou te dizer, eu acho que nessa questão, embora talvez os recursos sejam um pouquinho mais burocráticos e demorem a liberação maior de recursos, mas o atendimento imediato, tanto do governo do Estado quanto do governo federal, ele houve de uma maneira elogiável. Dá para tu dizer que foi um trabalho, no primeiro, segundo dia já estava toda a equipe do governo. A FAMURS até teve um papel importante na liberação do hospital de campanha, sim, que nós pedimos em Roca Salles, foi liberado já logo nos primeiros dias. Isso foi fundamental, porque os hospitais foram destruídos também, né? Então, vamos dizer assim, eu acho que o trabalho feito pelo governo federal, governo estadual, foi muito bom, foi muito proativo. O governo federal realmente tendo um escritório ali com o ex-presidente nosso, Maneco, até que é quem coordena ali, e atendendo, vamos dizer, tentando liberar o máximo possível as demandas. Mas é claro que ainda há uma burocracia que tende a travar muitos processos, que por muitas vezes é justificável, porque tu realmente tem que aferir tudo o que está ali para ver se realmente é aquilo que pode realmente ser feito e que deve ser feito com recurso, porque é recurso público, né? Mas eu acredito que o acompanhamento está bom, só que a recuperação do Vale, em que pese algumas grandes empresas, coisa e tal, né? Como a gente vê que a Beira-Rio, que conseguiu no primeiro momento, claro, com muito capital, investimento, retomar a atividade, mas não é a realidade dos pequenos e médios empresários. O senhor teme que eles saiam dos municípios, vão para a sua atividade? Isso já está acontecendo, né? Eu tive lá visitando, inclusive, quando foi feita uma entrega de algumas cestas básicas, a gente foi junto, foi convidado e nós fomos em algumas casas destruídas e o rapaz disse, não, eu estou trabalhando lá em Lajeado como cabeleireiro, porque destruiu o meu salão aqui, então estou trabalhando lá, mas eu quero voltar, mas eu até estou bem lá, então vamos dizer, já começa a ver uma dificuldade. Já começa a construir a vida em outro lugar. Construir a vida lá. E os prefeitos estão muito preocupados com isso. Então agora, essa liberação que foi anunciada até para iniciar ontem, com a questão do pequeno produtor rural e também do empreendedor, aquela linha do BNDES, sim, com 2 anos de carência sem juros, ela é fundamental para incentivar
aquele empreendedor a retomar uma atividade, porque o trauma é muito grande, né? O trauma de perder tudo, e daí tu já não sabe, mas será que esse é o ninho? Daqui a pouco não vai vir uma outra. Ficam desnorteadas, né? Fica desnorteadas, né? Então isso aí agora, até falando com o prefeito, ele me disse, principalmente de Mussum, ali em Roca Salles, que estão trabalhando bem, coisa e tal, mas que vai aí pelo menos 2 anos para o município poder ter uma retomada. E nesse período ele não tem arrecadação também, né? Porque ele não tem... Então, vamos dizer, até uma visão do Estado no sentido de manter a arrecadação, a União, num período, como uma forma de manter a estrutura dos hospitais, ela é interessante e é uma coisa que foi solicitada também. Presidente da FAMURS, prefeito Campo Bom, Luciano Orsi, obrigado pela presença conosco aqui, obrigado pela comitiva também que o acompanha. Até um próximo contato aí, conte sempre com os microfones da Bandeirantes aqui. Obrigado, Osiris. Só te dizer assim que 2 pontos, então, na reforma tributária nós pedimos, né? A questão da redução desse critério populacional, como fator principal, e que o Estado, através de um conjunto de ações com municípios, Assembleia, Governo do Estado, defina aonde ele vai colocar 60% desse recurso, em vez de 85% população, 25 população e 60 a ser definido, para não matar a atividade produtiva dos municípios, porque nós podemos matar os municípios. E a questão do imposto seletivo, que é aquele imposto sobre produtos nocivos, que ele na verdade abarcaria o IPI, que passaria a ser uma contribuição, e Deus, o município pode estar fora. E aí pode vir uma nova Lei Candir, porque a compensação não está bem clara na legislação. Então, essas 2 questões é que nós levamos aí para Brasília. E a gente vai estar acompanhando no Obrigado, Osiris. Obrigado, Macalós. Obrigado, Sérgio. Um abraço para todos os ouvintes. Boa luta.